Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos nesta manhã, no último trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, 29 de março de 2020. Estamos aqui reunidos para juntos adorarmos o nome de Jesus e compartilhar convosco a palavra de Deus. Estamos na nossa Escola Bíblica, estamos aqui impossibilitados de estarmos na igreja, todavia nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Nós estamos na última lição desse primeiro trimestre de 2020. Espero que nesta manhã você seja grandissimamente abençoado. Reúne aí toda a sua família, convida o pessoal, acorda todo mundo, vem para a sala, reúne o pessoal e vamos, a partir deste momento, estarmos estudando a lição de número 13, 29 de março de 2020, que traz como tema o novo homem em Jesus Cristo. Antes, porém, nós estaremos fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e poderoso Pai, neste momento abra-nos o entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua bendita e preciosa palavra, que nós possamos compreender e que nesta manhã possamos ser abençoados por Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, e em nome de Jesus, te agradecemos agora e sempre. Amém. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Nossa verdade prática diz-nos assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então está aí a nossa verdade prática. Nossa leitura diária, quem teve a oportunidade de acompanhar ao longo dessa semana, encontra-se segundo Hebreus, capítulo 12, versículo 2, Jesus Cristo, o nosso modelo de perfeição. Terça, Gênesis 17, 11, Deus exige perfeição dos seus filhos. Quarta, Mateus 5, 48, Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. Quinta, Jó, capítulo 1, versículo 1, Jó explana de perfeição, exemplo de perfeição espiritual e moral. Sexta-feira, Ezequiel capítulo 14, versículos 14 a 20, homens que se destacaram pela perfeição. E sábado, Filipenses 3, versículos 1 a 16, o alvo de Paulo, a perfeição de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia e nós possamos estar lendo a nossa leitura bíblica em classe. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus repreendeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer, necessário te é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve-se a sua voz. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe sobre essas coisas? Na verdade
Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A nossa introdução e a nossa lição ela é dividida em 3 tópicos e, simultaneamente, dividida em alguns subtópicos. O primeiro tópico, ele é dividido em 4 subtópicos e o segundo tópico é dividido em 3 subtópicos e o terceiro tópico é dividido em 3 tópicos. Também nós estaremos de forma concisa, precisa e prática trazendo para vocês algumas elucidações que estão expostas na nossa lição. É possível alcançar a perfeição espiritual da vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Meus queridos irmãos, partindo dessa premissa bíblica, nós encontramos que um dia Nicodemos ele procura Jesus, ele vai ter de noite com Jesus, questionando sobre a questão do novo nascimento. Jesus chega para Nicodemos, principal do sacerdote, um homem letrado, um homem culto, um homem que conhecia muito bem de lei, um homem que era um chefe da sinagoga. Todavia, ao chegar para Jesus e questionado sobre a questão do novo nascimento, ele começou a fazer alguns questionamentos, como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Todavia, Jesus não estava falando do nascimento físico, biológico, não. Jesus não estava falando sobre a possibilidade do homem se redimensionar e entrar novamente no ventre e ser gerado. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava falando exatamente sobre o novo nascimento. Nascimento que não é da água, não é do espírito, não é da carne nem do sangue, mas é o nascimento do espírito. E esse novo nascimento se dá exatamente no momento quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós colocamos credibilidade no sangue de Jesus que um dia foi derramado na cruz do Calvário. Quando nós temos esse entendimento, quando nós nos entregamos a Jesus e nós colocamos nele a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, no ato da aceitação, por conseguinte, nós somos justificados. Nós estamos aqui finalizando o nosso trimestre falando exatamente sobre o novo nascimento, sobre a regeneração, sobre a transformação. Quando, na verdade, o que nos é impossível, nós não podemos de forma alguma, por mais que sejamos bons, por mais que nós sejamos pessoas boas, pessoas honestas, porque eu conheço muita gente que são pessoas boas, pessoas que trabalham, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, é um bom pai, é um bom marido, cumpre os seus compromissos, é leal com suas amizades, é um homem correto. Todavia, à luz da Bíblia, a nossa justiça, ela não passa de trapos de imundícia. A salvação, ela não nos é dada meritoriamente. Os nossos méritos não são suficientes para a obtenção da salvação. Por mais que o homem seja bom, por mais que o homem seja caridoso, honesto, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom irmão,
esses méritos não lhe dão o direito e não lhe assegura a salvação. A salvação, segundo o que se pode depreender da Bíblia Sagrada e da lição que, ora, nesta manhã nós estamos abordando, a salvação é única e exclusivamente nos dada pela graça. A palavra do Senhor diz, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é única e exclusivamente um ato divino. É um ato que nos é dado e já nos foi assegurada através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou o seu sangue, a sua obra expiatória, a sua obra substitutória na cruz do Calvário, foi exatamente para nos dar o direito da inserção no reino de Deus. Então, o que nós podemos perceber aqui, Nicodemos era um homem honesto, um homem justo, um homem que conhecia tudo de lei, conhecia o decálogo, a Torá, era um homem que era líder de uma sinagoga. Todavia, mesmo sendo mestre, ele foi confrontado por Jesus. E Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Dizer para Nicodemos, um homem que era piedoso, um homem que obedecia todos os ditames da lei mosaica. De repente, Jesus chega para ele e o confronta brutalmente. Aquilo foi um golpe para Nicodemos. Simplesmente Nicodemos saiu dali, não voltou mais. Então, o que nós podemos entender sobre o novo nascimento, isso é um milagre. A mudança na vida do ser humano. Não é por minhas obras de justiça que eu vou ser salvo. Não é pelos meus méritos, pelos meus beneméritos, não é meritoriamente que vou obter a salvação. A salvação é única e exclusivamente pela graça. Obviamente, quando nós somos salvos por Jesus e nós obtemos essa salvação, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, no ato, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, por conseguinte, nós já somos justificados. Não significa dizer que para por aí. A salvação é progressiva. A Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar. Ele começou a boa obra através da justificação e há todo um processo que é o processo de justificação, processo de regeneração e o processo de glorificação. A glorificação futura, processo da regeneração, processo da santificação, é um processo lento que vai, obviamente, nos vir através da nossa fé. A palavra do Senhor diz que nós estamos lavados pela palavra que nos fora dada através de Jesus. O processo da salvação depende muito do tanto quanto nós estamos dispostos a obedecer. Até porque é uma via de mão dupla. A salvação e a santificação é uma via de mão dupla. A salvação nos é ofertada, cabe-nos aceitar. A santificação, de igual forma, é uma mão dupla. Depende de mim, depende do tanto quanto eu e você estamos dispostos a permitir que Deus, através do Espírito Santo, possa ir nos santificando e nos regenerando. E à medida dos dias que vão se passando, Deus vai fazendo em nós, trabalhando em nós, moldando as nossas vidas, nosso caráter, nossa forma de ser, de agir, de portar, de comportar, do tanto quanto éramos e o que nós somos hoje. Quanta gente, na verdade, teve uma mudança substanciosa a partir do momento que entregou a sua vida para Jesus. Então, nós temos aqui o novo nascimento, nascidos não do sangue nem da carne, nascidos de Deus, nascidos da água. A questão aqui, quando na nossa lição é abordado nascidos da água, nós percebemos que o batismo
o batismo, ele não é salvação. Nós não batizamos para ser salvo. Nós batizamos porque nós somos salvos. E nós temos duas ordenanças na Bíblia. Uma das ordenanças é o batismo. E a outra ordenança é exatamente a Santa Ceia. O próprio Cristo, na grande comissão, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus, antes de ascender ao céu, ele diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O batismo é uma figura de sepultamento, até porque a própria palavra batismo significa baptizo. Baptizo é imergir, mergulhar. E o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele nos deixa isso muito claro, quando ele disse: já ressuscitaste com Cristo, através da morte pelo batismo, buscai as coisas que são do alto. Então, nós já morremos para o mundo, e Paulo, com muita categoria, com muita precisão, de forma até cirúrgica, Paulo, ele diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós damos uma olhadinha para a vida de Paulo, anteriormente perseguidor do Evangelho, matava, prendia, e cumprindo toda a sua religiosidade, ele fazia aquilo por um desejo que ele tinha no seu coração e por uma mera religiosidade até exacerbada, porque diante de Festo, diante de Agripa, diante dos interrogatórios pelos quais ele foi submetido, ele coloca como sendo extremamente zeloso. Até então, Paulo ele não tinha o conhecimento, até que ele, subitamente, no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus. E a vida dele mudou. Na vida de Paulo, nós vemos um exemplo do novo nascimento, da mudança, da regeneração. E a mudança, ela não acontece pura, única, exclusivamente dentro da nossa perspectiva de ver as coisas. Porque eu ouço muita gente, talvez você que está aí me assistindo, já ouviu muita gente dizer: eu parei de fumar, de beber, eu sou fiel à minha esposa, aos meus compromissos, eu sou um homem honesto, eu sou uma mulher honesta. Sim, isso é muito bom. Porém, isso não são méritos para a salvação. A palavra do Senhor diz que em pecado nós somos gerados. Em pecado, a nossa mãe nos concebeu. Todos os seres humanos nasceram, infelizmente, debaixo dessa égide do pecado. E só através do sangue de Jesus, pondo credibilidade no sangue de Jesus, é que nós podemos obter a salvação. Até porque, queridos irmãos, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. A palavra do Senhor nos diz de forma muito clara que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Não foi com sangue, não foi com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, por mais que o homem seja bom, por mais que o homem seja honesto, por mais que o homem faça o bem, isso não são méritos para a obtenção da salvação. Então, a regeneração, a mudança, a transformação, é um milagre, essa metanoia, a transformação que o Espírito Santo de Deus em nós produz. Eu acho tão linda a expressão do apóstolo Paulo quando ele diz que Deus nos ressuscitou, estando nós mortos em delitos e em pecados. Ele nos ressuscitou, estando nós mortos em delitos e em pecados. Nós estávamos mergulhados no pecado, mas através de Jesus nós obtemos
a salvação. Então, o batismo é um complemento. O batismo, na verdade, ele é um complemento. Nascido do Espírito, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele obra em nós. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em Gálatas, nós encontramos claramente ali a obra, o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é gozo, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto da carne é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, dissensões. Quem é nascido do Espírito, quem é nascido do Espírito Santo, esse, obviamente, tem na sua vida a justificação pelo sangue de Jesus. Então, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé, a inutilidade da justiça humana. Então, não adianta, por mais que eu seja uma pessoa que tenha méritos de ser um homem justo, quantos homens são justos e procuram agir justamente. Porém, a justiça humana, ela nunca excede a justiça divina. Quem nos justifica, a palavra de Deus nos diz que quem nos justifica é Deus. Não é por obras de justiça, não é através das minhas obras de justiça, não, de hipótese alguma. Eu aceito Jesus, nós nos convertemos através da nossa aceitação a Jesus, recebemos o novo nascimento a partir do momento que o processo da salvação em nós é processado e eu começo a produzir obras de salvação. Não é pelas obras que eu sou salvo, não é pelas obras que eu demonstro a minha conversão. Tem muita gente que pratica boas obras, boas ações. Nós estamos vivendo em um momento que há uma solidariedade, uma comoção generalizada por parte das pessoas. Tem muita gente do bem, muita gente fazendo o bem para as pessoas. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia que assola e avassala o mundo dos povos. Nós estamos vendo que muita iniciativa tem sido feita no sentido de, no mínimo, minorar, mitigar um pouco do sofrimento das pessoas e muita gente mobilizada no sentido de arrecadar alimento, medicamento, pessoas solidárias. Isso é muito bom, só que isso não é meritório. Isso não pode trazer salvação. O sangue de Jesus é o único antídoto que pode exatamente nos justificar, nos tornar justos e nos colocar em inocência diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 64 que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Agora, quando eu recebo Jesus, quando eu coloco credibilidade na morte de Jesus, quando eu recebo Jesus, por conseguinte, eu começo a produzir obras de salvação. A Bíblia diz que não adianta também eu dizer, eu tenho fé. Quanta gente diz, mas eu tenho fé, mas eu acredito, mas eu tenho tanta fé. E aí a pergunta é, tá bom, mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé. Uma fé que não produz obras, uma fé que não obra, não é fé. Agora, se eu tenho fé, se eu tenho um Deus na minha vida, se Jesus já me libertou, se Jesus está trabalhando em mim, regenerando a minha vida, transformando a minha vida a cada dia, porque é um processo contínuo,
até o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja, quando se dará o ato completo, quando Paulo, com muita categoria, ele diz que nós receberemos um corpo glorioso, receberemos um corpo novo. Nós seremos transformados. O que é carnal se investirá de incorruptibilidade. O que é corruptível se vestirá de incorruptibilidade. O que é mortal de imortalidade. E nós receberemos um corpo glorioso. Esse corpo glorioso, na verdade, é o ato perfeito da salvação. Eu acho tão lindo a expressão da Bíblia que diz: agora vocês são filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos. Estávamos desgarrados através do pecado dos nossos primeiros pais, totalmente alienados de Deus, afastados de Deus, mas através de Jesus fomos reconciliados. Através de Jesus, como a palavra do Senhor, de forma muito clara, não precisa ser mais claro. Quando o próprio Cristo diz que ele veio para os que eram seus. Os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filho de Deus é todo aquele que dá credibilidade e põe credibilidade exatamente na morte expiatória, na morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Você, meu querido irmão, meu amigo, que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, eu gostaria de convidar você a parar um pouco para pensar. Por mais que nós tenhamos muitos méritos, por mais que sejamos bondosos, tem muita gente na história de quem eu admiro muito. Tenho um respeito extraordinário. Pessoas que, ao longo da sua vida, praticaram atos de bondade. Pessoas que, na verdade, tiveram uma vida marcada, uma vida pontilhada por atos de bondade, solidariedade, carinho, humanitarismo, empatia. Quanta gente boa. A própria Dulce, irmã Dulce, que foi canonizada, Dulce dos pobres, tornou-se santa pela Igreja Católica. Madre Teresa de Calcutá, tantos outros mais, que abdicaram-se muitas vezes do luxo, do conforto, da família, para ajudar os pobres e pessoas que tiveram uma vida marcada por atos de bondade. Só o sangue de Jesus foi o que Deus disse, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, necessário, Nicodemos, é você nascer de novo. Necessário, Nicodemos, é você ter um encontro genuíno, um encontro irretorquível com Jesus. O necessário é você permitir que essa metamorfose, essa transformação que brota, que emana de Deus para a vida do ser humano. O ser humano, ele não consegue se justificar. Como seria o homem justo diante de Deus? A não ser através do próprio Jesus, o justo, aquele que nos justifica. Tá bom? Então, a nossa justificação, a minha justificação, tanto é que o novo homem é justo. Então, diante do milagre da salvação, o próprio Jesus, ele me torna justo. Os meus pecados são perdoados. Eu sou justificado. Vem o processo da santificação, que é o processo de regeneração, que é o processo contínuo. Depende do tanto quanto eu estou disposto a abrir o meu coração para que
a salvação e a regeneração venha sobre a minha vida e o processo da glorificação. Agora, o próprio Cristo, ele me torna justo. Justo como? Seria a mesma coisa. Eu tenho uma dívida com João. Eu tenho uma dívida de R$1.000 com João. Simplesmente João chega para mim e diz, ó, a partir de hoje, já que você não tem condição de me pagar, eu perdoo, eu cancelo, eu anulo, eu raso, eu perdoei. É interessante em Deus. E tudo que há em Deus é interessante. Deus é surpreendente, Deus é insondável. Deus, na verdade, a pureza de Deus, a forma como Deus age, nos surpreende. Porque Deus, e a Bíblia todos conhecem muito bem, quando diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que Deus perdoa, Ele justifica, Ele santifica, Ele vai nos glorificar, que será o ato conclusivo, e nós estaremos no céu para sempre com o Senhor, no momento do advento, do arrebatamento da igreja. Então, todo esse processo que, a princípio, seria assim. Deus fez o homem perfeito. O homem transgrediu, o homem pecou, o homem se afastou. Através de Jesus, nós podemos ser reconciliados com Deus. E Ele nos perdoa. É interessante que o perdão de Deus, Ele nos torna justos. Ele nos perdoa. E detalhe, eu preciso que você entenda isso, meu querido. Quando Deus nos perdoa, Ele não fica jogando no nosso rosto. Ele não fica dizendo, você pecou, você transgrediu, você errou, você está em pecado. E Deus, Ele não fica jogando no nosso rosto, não. Quando Ele nos perdoa, permita-me usar essa expressão pura e simplesmente humana, que Ele esquece. Então, ele apaga. Muitas vezes, nós até dizemos e oramos até, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, pare comigo. Vamos pensar? Será que nós temos perdoado? Será que nós temos perdoado como Jesus perdoou? Será que nós temos perdoado? Será que nós podemos até orar? E aquele modelo de oração que Jesus colocou, será que nós podemos dizer, perdoa-nos, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Quantas vezes simplesmente dizemos, eu perdoo você. E aí vem aquela frase clichê. Porém, olha lá, eu só vou te perdoar mais essa vez. Deus, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos regenera. É um processo tão lindo e nos torna justos. É um milagre? Sim. Tanto é que o novo nascimento é um milagre. Nicodemos, ele ficou tentando entender como é que eu posso nascer. Então, é um milagre. Assim como o vento, a gente não sabe de onde vem e para onde vai. É todo aquele que é nascido do Espírito. A santificação no novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato, instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a vida até alcançarmos
alcançarmos a estrutura de varão perfeito. A santificação como posicionamento. É o que nós já abordamos aqui. A santificação, na verdade, depende de uma mão de via dupla. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade, quando nós entendemos que a palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através daquilo que nós podemos ler na palavra de Deus, estudarmos, estarmos debruçados na palavra, porque a palavra de Deus ela vai nos purificando. O próprio Jesus, ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos purifica. À medida que nós vamos lendo a palavra, ela vai nos mostrando, tal qual um espelho, as nossas vidas. Como nós estamos, como está a minha vida. Não precisa nenhum conceito humano. Não precisa nada de, por uma disciplina mental, eu querer forçar o meu corpo a viver contrário à minha natureza. Quando eu leio a palavra, ela me mostra verdades, e verdades absolutas, não verdades mascaradas. Então, quando eu leio, e eu aprendo nesta manhã, quando eu leio esse texto, do capítulo 3 de João, Evangelho do Senhor conforme João, e quando nós estamos aqui abordando essa temática, simplesmente eu posso entender claramente que a salvação, a regeneração, a santificação, a justificação é um processo de Deus.